E se a Terra não fosse única? E se em algum lugar, a anos-luz de distância, existisse um planeta quase idêntico ao nosso? Astrônomos podem ter encontrado exatamente isso. Um mundo com o mesmo tamanho, uma órbita parecida e talvez água líquida. Mas aqui está a parte mais assustadora. E se já existir vida lá? Essa não é apenas uma pergunta de ficção científica. É uma possibilidade real que está abalando o mundo da astronomia. Até o final do vídeo você vai entender por que essa descoberta está deixando os cientistas em alerta e o que ela significa para o nosso lugar no universo. Primeiro, vamos entender o que os cientistas querem dizer com uma segunda Terra. O termo oficial é exoplaneta análogo à Terra. Parece complicado, mas a ideia é simples. Estamos falando de planetas que giram em torno de outras estrelas, fora do nosso sistema solar. Para ser considerado um primo da Terra, um exoplaneta precisa cumprir alguns requisitos. Primeiro, ele deve ser rochoso, como a Terra, Marte ou Vênus, e não um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno. Isso significa que ele tem uma superfície sólida, onde, teoricamente, poderíamos caminhar. Segundo, e talvez o mais importante, ele precisa estar na chamada zona habitável de sua estrela. Pense nisso como a zona dos cachinhos dourados, não muito perto da estrela, onde a água evaporaria, nem muito longe, onde congelaria. É a região perfeita, ao redor de uma estrela, onde a temperatura permite que a água líquida possa existir na superfície. E por que a água líquida é tão crucial? Porque, até onde sabemos, ela é o principal ingrediente da vida. Todas as formas de vida na Terra dependem da água. Então, quando procuramos vida em outros lugares, a primeira coisa que buscamos é a presença de água. Encontrar um planeta rochoso na zona habitável é como encontrar o local perfeito para construir uma casa. A fundação está lá. Agora, como os cientistas encontram esses mundos tão distantes? É aqui que a tecnologia entra em cena de forma espetacular. A descoberta que surpreendeu a todos foi feita usando telescópios espaciais superpotentes, como o Kepler e o TESS. Eles não olham diretamente para o planeta, pois ele é pequeno demais e ofuscado pela luz da sua estrela. Em vez disso, eles usam um método genial chamado método de trânsito. Eles observam uma estrela por um longo tempo e medem seu brilho com uma precisão incrível. Se um planeta passar na frente da estrela, do nosso ponto de vista, ele bloqueará uma pequena parte da luz, causando uma queda minúscula e irregular no brilho. É como ver a sombra de um mosquito passando na frente de um farol a quilômetros de distância. Ao analisar essas pequenas variações na luz, os cientistas conseguem deduzir muitas coisas. O tamanho do planeta, quanto tempo ele leva para orbitar sua estrela e a que distância ele está dela. Em alguns casos, eles podem até analisar a luz que passa pela atmosfera do planeta para tentar descobrir do que ela é feita. E é aí que as coisas ficam emocionantes. As análises deste novo candidato à segunda Terra sugerem que ele pode ter uma atmosfera, uma temperatura estável e uma órbita muito semelhante à da Terra, que dura cerca de 380 dias. Isso não é ficção científica, é astronomia real acontecendo agora. Estamos usando a luz de estrelas distantes para mapear mundos que nunca vimos de perto. Com um planeta na zona habitável, a próxima grande questão é: pode existir água lá? A resposta curta é: absolutamente. As temperaturas estimadas para este planeta são compatíveis com a existência de água líquida. Se ele tiver uma atmosfera densa o suficiente para criar um efeito estufa, como a nossa, a temperatura em sua superfície pode ser ideal. Alguns dos dados iniciais
até sugerem a presença de nuvens, o que seria um forte indício de um ciclo da água ativo. Os cientistas estão especulando sobre as possibilidades. Poderia ter oceanos vastos, cobrindo grande parte de sua superfície, ou talvez continentes e mares, como a Terra. Poderia ter calotas polares de gelo. Cada uma dessas possibilidades abre um leque de cenários para o surgimento da vida. Onde existe água, a vida, como a conhecemos, pode surgir. A água é o solvente universal que facilita as reações químicas necessárias para a biologia. Encontrar um planeta com água líquida seria, sem dúvida, a maior descoberta da história da humanidade. Ok, vamos supor que exista água. Que tipo de vida poderíamos encontrar? Quando falamos de vida extraterrestre, nossa imaginação logo pensa em seres inteligentes, naves espaciais e civilizações avançadas. Mas a realidade da astrobiologia é muito mais pé no chão. Se a vida existir nesta segunda Terra, é muito mais provável que ela seja microscópica. Pense em bactérias, algas ou organismos unicelulares vivendo nos oceanos ou no solo. Na Terra, a vida microscópica dominou o planeta por bilhões de anos, antes que organismos mais complexos surgissem. Portanto, encontrar um ecossistema de micróbios já seria uma revolução. Isso não diminui a importância da descoberta. Uma vida simples ainda é vida. Isso provaria que a Terra não é um acidente cósmico, mas que a vida pode ser um processo natural no universo. Poderíamos encontrar bioassinaturas na atmosfera do planeta, como a presença de oxigênio ou metano em proporções que só poderiam ser explicadas pela atividade biológica. Mesmo que não encontremos pequenos seres verdes, encontrar a química da vida seria a prova de que não estamos sozinhos. A vida não precisa ser inteligente para existir. O simples fato de sua existência em outro lugar mudaria tudo. E isso nos leva à grande pergunta. A questão que a humanidade se faz há milênios: estamos sozinhos? Se existe uma segunda Terra tão perto, em termos cósmicos, as implicações são vertiginosas. Nosso universo tem centenas de bilhões de galáxias, e cada galáxia tem centenas de bilhões de estrelas. Se planetas como a Terra não são tão raros, então podem existir milhões ou até bilhões de outros mundos habitáveis só na nossa galáxia. O universo poderia estar literalmente fervilhando de vida. Essa ideia muda completamente nossa perspectiva. Talvez a Terra não seja especial. Talvez sejamos apenas um entre incontáveis planetas onde a vida floresceu. Essa ideia pode ser humilhante, mas também é incrivelmente empolgante. Significa que a história da vida é muito maior do que a nossa. O silêncio que percebemos no cosmos pode não ser um sinal de vazio, mas sim um sinal da nossa incapacidade de ouvir as conversas que estão acontecendo. A descoberta de um único micróbio em outro planeta seria a prova de que o universo é um lugar muito mais interessante e vivo do que imaginávamos. Talvez a Terra não seja o centro do universo biológico, mas apenas um pequeno e comum bairro cósmico. Mas há uma possibilidade mais sombria e até mesmo assustadora que os cientistas também consideram. É o chamado grande filtro. E se a vida surge com frequência, mas algo impede que ela se torne complexa ou inteligente? Talvez, nesta segunda Terra, a vida tenha surgido bilhões de anos atrás, mas foi extinta por um evento catastrófico, como o impacto de um asteroide gigante ou uma explosão de radiação de sua estrela. O planeta seria um cemitério cósmico, um testemunho de que a vida é frágil. Outra possibilidade é que a vida ainda esteja em seus estágios iniciais, evoluindo lentamente. Ou, na mais intrigante das hipóteses, talvez uma civilização já tenha existido lá e desaparecido, deixando para trás apenas ruínas silenciosas. E a ideia mais arrepiante de todas:
E se uma forma de vida inteligente existir lá agora e estiver nos observando da mesma forma que nós os observamos? Talvez não sejamos os primeiros a olhar para as estrelas e perguntar: estamos sozinhos? Talvez não sejamos os únicos. Essa incerteza é o que torna essa busca tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão inquietante. No final, encontrar uma segunda Terra não muda apenas a ciência, muda a filosofia, a religião e a nossa própria percepção de quem somos. Isso nos força a confrontar a ideia de que nosso planeta, nossa civilização e nossa própria existência podem não ser o centro de tudo. Somos parte de uma história cósmica muito maior, uma história que está apenas começando a ser revelada. A busca continua e cada nova descoberta nos aproxima de responder à pergunta final. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que existe vida fora da Terra? E se tivéssemos a chance, você viajaria para uma segunda Terra? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou de explorar o cosmos conosco, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais viagens pelo universo. Obrigado por assistir.